Olá a todos, daqui é a Sofia e hoje trago-vos 3 refeições principais, muito autumnais e à base de um ingrediente principal que é a abóbora. Vamos fazer um pequeno almoço, que é papas de aveia no forno, uma refeição principal para almoço ou jantar de risoto super cremoso, sem manteiga e sem queijo. E vamos também fazer como sobremesa uns deliciosos donuts de abóbora. Então, para fazer as papas de aveia no forno só vão precisar de 7 ingredientes simples e para isso vão precisar de um tupperware de preferência de vidro que já dê para ir ao forno e colocam a aveia, o fermento, o mix de especiarias de abóbora. Se não tiverem especiarias de abóbora, coloquem uma pitada de gengibre e outro de noz moscada, fica espetacular. Canela, o puré de abóbora, o maple syrup ou o adoçante que vocês desejarem e a bebida vegetal. Depois é só com um garfo misturar tudo muito bem. Eu normalmente utilizo um garfo porque o puré de abóbora é sempre mais espesso, não é? Como a cozida a vapor tem menos água e então preciso do garfo para que ele fique tudo misturado. E depois com a espátula misturo ainda melhor. Por cima vario, muitas vezes vario, ou coloco pepitas de chocolate ou frutos secos. Neste caso utilizei uma granola que tinha ali que precisava de gastar. E então depois de ir ao forno ficou super crocante. Depois é só levar ao forno por 25 minutos a 180 graus, cima e baixo com ventilação. Após esse tempo é só retirar, deixar arrefecer um bocadinho e se quiserem podem guardar, tapar o tupperware e guardar no frigorífico para utilizar durante a semana ou então servir ainda quente com bebida vegetal. Como veem, esta receita é espetacular e perfeita para meal prep. Podem fazê-la no domingo enquanto fazem o assado de domingo e depois ir comendo durante a semana e as variações são infinitas. Vocês podem variar porque isto é uma receita base. Em vez de o puré de abóbora, podem utilizar puré de maçã, uma banana. Tem aqui uma receita base para variar e fazer combinações infindáveis. E agora para o almoço ou para o jantar, ou para ambos, porque é simplesmente deliciosa, vamos fazer um risoto sem manteiga e sem queijo. A minha versão não é vegan porque eu estou a utilizar caldo de frango, mas podem utilizar caldo de vegetais que o resultado será muito idêntico. Então, para o fazer, vão começar por demolhar cogumelos secos. Eu aqui estou a utilizar um mix de cogumelos. É só demolhar com água a ferver e depois de ter passado uns 30 minutinhos é só escorrer. Eu não costumo aproveitar esta água, provavelmente devia aproveitá-la, não a costumo aproveitar e só utilizo os cogumelos. Numa frigideira coloco um fio bem generoso de azeite, a cebola bem picadinha, quanto mais pequena e picada ela for, melhor. Deixo estrugir até ela que fique ligeiramente dourada, não a quero completamente dourada, mas quero que ela comece a ficar translúcida. E de seguida junto os cogumelos que tinha demolhado anteriormente, misturo tudo muito bem e deixo cozinhar mais 1 minutinho ou 2, até não sentirem quase água nenhuma ou quase líquido nenhum no fundo da panela. Quer dizer, isto não é panela, é uma frigideira alta. Pronto, o ideal será isso, uma frigideira alta, mas se tiverem uma panela igual. Depois, eu gosto de retirar alguns dos cogumelos para decorar no fim. Não é obrigatório, eu é que gosto de o fazer, acho que fica um prato muito mais bonito. Depois de eles estarem cozinhados, retiro uma dúzia de pedaços de cogumelo e guardo para servir, para decoração. De seguida coloco o arroz, misturo tudo muito bem com a cebola e os restantes cogumelos e depois dela já estar completamente envolvido, deito o vinho branco. O vinho branco vai ajudar a fazer deglaze
eu não sei como é que se diz esta palavra em português, mas o que ele vai fazer é retirar ou limpar, por assim dizer, os restos de... Não é queimado, é quando... Porque eles não estão queimados, como conseguem ver, ele não está queimado, mas agarra-se um bocadinho à panela. Isto dá muito sabor ao arroz e o vinho que vai fazer é ajudar que o arroz absorva todo esse sabor que estava agarrado à frigideira, e então vai ficar com um prato e um risoto ainda muito mais saboroso do que se não fizessem este processo. Para quem está preocupado com o álcool do vinho, não se preocupem, porque ele evapora todo e não se vai sentir no final. O truque do risoto é não colocar o líquido todo de uma vez, e então para isso o que se faz é, de cada vez que o arroz absorveu todo o líquido que a gente colocou antes, colocamos mais um bocadinho. Quando o arroz absorveu todo o líquido do vinho branco, adicionei um bocadinho de caldo de frango, deixei que ele absorvesse mais um bocadinho para não agarrar à frigideira e de seguida acrescentei o puré de abóbora cozida a vapor. De seguida acrescentei mais um bocadinho de caldo de frango para que ele não agarrasse ao fundo e fosse absorvendo o líquido aos poucos. E agora daqui para a frente o processo é praticamente sempre o mesmo. Vão mexendo de vez em quando. Este é um arroz que não pode ser deixado no lume a cozer. Ele coze rapidamente em 20 minutos, mas precisam de lá estar perto e ir controlando. Ir mexendo de vez em quando, verificando se ele já absorveu o líquido todo, acrescentar mais líquido, deixar cozinhar mais um bocadinho e ir mexendo de vez em quando. Quando formar uma estrada no fundo da frigideira, ir acrescentando mais um bocadinho de líquido, neste caso é o caldo, e é repetir este processo até ao final da cozedura dos 20 minutos. Não tem nada que saber. No meio da cozedura, mais ou menos passado 10 minutos, quando o arroz já está quase al dente, mas ainda está cru, gosto de temperar com sal e pimenta. Este tempero de sal e pimenta vai depender do tipo de caldo que vocês estão a utilizar. Se utilizarem caldo de compra, que já tem bastante sal, provavelmente não vão precisar de temperar nada. Se utilizarem caldo caseiro, como é aquele que eu estou a fazer, eu preciso de retificar os temperos, porque não chega o sal que tem, porque o caldo foi feito com 0 sal. Depois é só ir repetindo o processo, deixar que o arroz vá absorvendo o caldo. Quando estiver a formar uma estrada, acrescentar mais um bocadinho de caldo. Acho que já perceberam como é que isso funciona. Quase na reta final, acrescento a levedura nutricional, misturo tudo muito bem e deixo cozinhar mais 4 a 5 minutos. Basicamente que é até o caldo ser completamente... até gastar completamente o caldo neste caso. A medida de deitar o caldo não é específica, nem precisa de ser específica. Eu deito mais ou menos a olho, mas podem utilizar, por exemplo, mais ou menos uma chávena de cada vez que acrescentam caldo. E agora está ele pronto, delicioso e tão cremoso, sem utilizar nem manteiga nem queijo. Depois é só servir. Eu normalmente sirvo só assim o arroz com os cogumelos que tinha tirado logo ao início e um bocadinho de salsa ou cebolinho, o que vocês desejarem. Espero que gostem e que o façam muito brevemente. E agora, para terminar, vamos fazer uns deliciosos donuts de abóbora.
Eles não têm leite nem ovos, são vegan e são feitos no forno. São super fofinhos e ligeiramente úmidos, são mesmo deliciosos. O meu filho adora. Vocês acho que já viram nos stories, ele adora mesmo. São espetaculares. Então, numa taça coloco a farinha, o açúcar, estou a usar um açúcar mascavado, mas podem utilizar outro granulado a gosto, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio, o sal, as especiarias de abóbora e a canela. As especiarias de abóbora, se não tiverem, podem utilizar uma pitada de gengibre e uma pitada de noz moscada, funciona exatamente igual. Depois é só misturar tudo para que não fique grumos. E depois é só adicionar o puré de abóbora. Aconselho sempre puré de abóbora que seja cozido a vapor para não ficar com a umidade a mais. De seguida, a bebida vegetal. Eu estou a utilizar bebida vegetal de aveia e óleo de coco derretido e à temperatura ambiente. Tanto a bebida vegetal como o óleo de coco deverão estar à temperatura ambiente e não frios nem quentes, porque podem alterar a textura e não cozerem, e o resultado final não cozer assim muito bem. De seguida é só misturar tudo com uma espátula. Aconselho com uma espátula com uma colher de pau, porque é mais fácil de misturar. A mistura é bastante espessa, como podem ver aqui, mas tem que ser mesmo assim, porque se a deixarem muito líquida, ela não vai cozer, nem vão ficar com muffins fofinhos. Depois é só repartir a mistura por uma forminha de donuts, previamente untada. Eu untei com óleo de coco e farinha. Esta parte é assim um bocadinho trabalhosa, porque pronto, tem que ser aos bocadinhos. Há quem use um saco pasteleiro ou um saco zip e coloque a mistura dentro e faça, mas eu não queria utilizar plástico, então tive um bocadinho mais de trabalho, não há problema nenhum. Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de cima e baixo com ventilação por 12 a 15 minutos. E depois o resultado final são estes maravilhosos donuts. De seguida é só deixar arrefecer um bocadinho, mas não muito, que é para eles não ficarem ressoados na forma. Eu deixo descansar mais ou menos 5 a 10 minutos e depois com uma colher, com a pega de uma colher, retiro-os da forma e coloco-os a arrefecer completamente em cima de uma grelha. Para finalizar, para quem quiser, eu não faço isto sempre, fiz para este vídeo, mas normalmente até nem eu faço, porque acho que não é necessário, eles já são bons o suficiente sem isto, mas pronto. Para ficarem mais bonitos e um bocadinho diferentes, decidi fazer. Molho um bocadinho a parte de cima do donut e depois coloco numa mistura de canela e açúcar e ficam tão bons. Ficam com aquela crocância de um donut de compra e pronto. Torna as coisas ainda mais deliciosas, por isso perfeitos para uma sobremesa. E assim termino este vídeo. Espero que tenham gostado destas 3 receitas. Digam-me qual é a vossa preferida e qual é a que vão fazer primeiro. Como é habitual, eu deixo na descrição em baixo o link para o meu site com a receita completa. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido. Um beijinho e até ao próximo vídeo.